Capítulo 7. Você está realmente pronto? Deus se preocupa com você enquanto os tempos mudam. Ele conhece um espaço para que você aprenda enquanto caminha em direção ao destino que ele tem para a sua vida, de forma que esteja devidamente preparado. Quando Deus nos conduz ao novo, também nos dá 900 metros para santificação e preparação espiritual, novos aprendizados e expansão de conhecimento, desenvolvimento de uma nova visão, formação de uma nova mentalidade, criação de novas práticas para novos contextos, cometer erros que revelam falhas internas e corrigi-las, remover o que é velho e construir algo novo. Os 900 metros são um presente valioso de Deus, um tempo de transição que precisa ser discernido e bem aproveitado. Cuidado para não pular etapas no processo de concretização da visão. Dedique-se ao aprendizado contínuo para que você não tropece nem fique pelo caminho. Os dias são maus e desafiadores e você nunca passou por eles antes. Deus se preocupa com você enquanto os tempos mudam. Ele concede um espaço para que você aprenda enquanto caminha em direção ao destino que ele tem para a sua vida. Quais territórios ainda não pisamos como líderes, pastores, gestores e influenciadores neste tempo? Para ocupar um lugar relevante no futuro, precisamos aprender a navegar com sabedoria em tempos extremamente complexos e desafiadores hoje. Talvez esses novos terrenos estejam muito claros para você, ou quem sabe alguns deles ainda estejam nos seus pontos cegos. Independentemente disso, todos nós estamos sendo impactados em algum nível pelas mudanças constantes. Por isso, convido você a lançar um olhar mais atento sobre algumas transformações significativas que temos enfrentado, especialmente como líderes cristãos, e como eles exigem de nós atualização, discernimento espiritual e aprendizado constante. Formação de novas lideranças. É cada vez mais evidente que as novas gerações não demonstram o mesmo tipo de ambição por cargos de lideranças, pelo menos não como se via há alguns anos. Pesquisas têm mostrado que os jovens de hoje não estão dispostos a assumir grandes responsabilidades ou liderar pessoas apenas em troca de um salário melhor. Eles preferem menos pressão, menos peso sobre os ombros, ainda que isso envolva menos retorno financeiro. Para muitos, ser chefe remete a alguém que cobra demais, promove ambientes tóxicos, torna-se solitário e gera o desconforto ao redor. Há uma percepção de que liderar é sinônimo de adoecimento emocional. Diante disso, igrejas e organizações enfrentam o dilema dos líderes que não virão. Muitos investem em pessoas que já não possuem o desejo de se tornar mais relevantes, de liderar outros ou de crescer institucionalmente. Uma possível resposta a esse dilema está em criar ambientes mais leves e saudáveis, redefinir produtividade sem sacrificar a saúde mental e os relacionamentos, ressaltar a nobreza de servir ao próximo, dar clareza ao propósito por trás de cada ação, revelar que Jesus é digno da nossa entrega e esse sacrifício pelo próximo e que nossa recompensa está nele. Liderar precisa voltar a ser um privilégio inspirado pelo amor e pelo propósito, não um fardo que ninguém quer carregar. Era da exposição online e o uso excessivo das redes sociais. Vivemos em uma época marcada por um alto nível de exposição digital. Uma fala mal colocada ou um simples erro de comunicação pode rapidamente se transformar em um escândalo público, culminando em cancelamentos virtuais e julgamentos severos nas redes sociais. Para ocupar um lugar relevante no futuro, precisamos aprender a navegar com sabedoria em tempos de extremamente complexos e desafiadores hoje. Além disso, devido ao uso excessivo das redes sociais, jogos online e apostas virtuais, enfrentamos uma epidemia, o vício em dopamina.
Essa busca constante por estímulos rápidos e recompensas imediatas está gerando efeitos colaterais profundos, dentre eles a infoxicação. Termo infoxicação descreve a sobrecarga de informações, muitas vezes falsas, distorcidas ou enganosas, disseminadas na internet. Isso inclui notícias falsas, fake news, teorias de conspiração e desinformação relacionada à área da saúde, política, economia e outros temas. O excesso de conteúdo e a falta de filtros confiáveis geram confusão, desgaste emocional e sensação constante de estar atualizado e perdido ao mesmo tempo. O termo brain rot, ou deterioração cerebral, tem sido cada vez mais discutido na sociedade contemporânea, associado ao consumo excessivo do conteúdo fútil e sem estímulo intelectual. Esse fenômeno afeta sobretudo os mais jovens, aqueles que crescem e cresceram imersos na cultura digital. Estudos evidenciam sinais claros de empobrecimento cognitivo, como dificuldade de concentração, fadiga mental e até desatenção generalizada. A exposição constante a conteúdos superficiais pode atrofiar a capacidade de reflexão profunda e comprometer o desenvolvimento do pensamento crítico. O maior desafio, no entanto, não está na perda de atenção, mas no empobrecimento intelectual resultante do consumo incessante de informações rápidas, porém vazias. Outro reflexo dessa realidade é o fenômeno da cibercondria, que é a cibercondria, a ansiedade provocada por buscas incessantes na internet sobre sintomas de doença. Muitas pessoas se convencem de que têm enfermidades graves, mesmo sem qualquer diagnóstico médico. Como resultado, há um aumento do estresse, preocupação excessiva com a saúde, medo irracional de doenças e dificuldade em confiar em diagnósticos feitos por profissionais da área. Quando trazemos essa realidade para o contexto da liderança, novos desafios surgem. Atualmente, não é necessariamente o mais preparado que é mais ouvido, mas sim aquele que domina com mais habilidade as ferramentas digitais de engajamento. Nesse cenário, muitos líderes sérios, íntegros e experientes podem acabar se sentindo desvalorizados ou intimidados, principalmente quando seus conteúdos ou voz não alcançam o mesmo nível de visibilidade. O senso de valor da liderança tem sido muitas vezes medido por métricas de curtidas, visualizações e número de seguidores, uma dinâmica que pode minar a confiança de líderes que ainda não se adaptaram completamente ao fenômeno das redes sociais e estão altamente suscetíveis a elas. Em um contexto em que as redes sociais podem fazer uma pessoa viralizar sem ter nada substancial a oferecer, muitos líderes sérios acabam sendo intimidados, sentindo que seu trabalho não tem mais o valor que uma geração obcecada por números de curtidas e seguidores lhe atribui. É necessário que os líderes deste tempo desenvolvam, além da inteligência digital, uma consciência sólida do seu chamado e identidade para não sucumbirem à pressão de um mundo cada vez mais performático e volátil. Divórcio intergeracional. As novas gerações são frequentemente vistas como pessoas despreparadas, fúteis e frágeis. Esse choque geracional acaba sendo acentuado ainda mais à medida que os ciclos entre uma geração e outra se tornam mais curtos e as diferenças cada vez mais marcantes. Falo por experiência. Comecei a liderar jovens da geração X, que tinham determinado comportamento e visão do mundo específica. Entretanto, ao longo de 20 anos liderando jovens, testemunhei a transição de, pelo menos, 3 gerações, cada uma trazendo mudanças significativas. A geração Y, ou milênio, e posteriormente a geração Z, chegaram trazendo perspectivas, valores e comportamentos muito diferentes. Agora, a geração alfa já começa a se destacar e ocupar espaço,
chegando à adolescência com características ainda mais inovadoras e desafiadoras. Nesse cenário em constante transformação, muitos líderes enfrentam dificuldades para ouvir, entender, discernir e, sobretudo, se conectar com as novas gerações. Essa desconexão tem gerado um verdadeiro divórcio intergeracional, prejudicando a continuidade e a relevância de muitas lideranças no contexto atual. É necessário que os líderes deste tempo desenvolvam, além da inteligência digital, uma consciência sólida de seu chamado e identidade, para não sucumbirem à pressão de um mundo cada vez mais performático e volátil. Problemas com o clima e degradação do meio ambiente. Estamos lidando cada vez mais com a realidade de desastres naturais, enchentes, deslizamento de terra, furacões, terremotos e tsunamis. As mudanças climáticas são uma realidade inegável. A Igreja é comumente criticada por sua aparente indiferença diante desses problemas, ou até mesmo por ser equivocadamente associada a uma agenda que promove o desmatamento, a degradação e a destruição da natureza. Diante disso, os líderes cristãos contemporâneos precisam estar preparados para atuar de forma relevante, moderada e intencional, assumindo o chamado divino de ser mordomos, responsáveis excelentes da criação de Deus. Ataques crescentes coordenados à organização e organizados à igreja e à família. A oposição à igreja e à cosmovisão cristã sempre esteve presente na história. No entanto, vivemos um tempo de intensificação dessa resistência, que se apresenta de maneira cada vez mais articulada e sistêmica, especialmente contra os valores fundamentais da fé cristã. Essa oposição se manifesta em diversas frentes: cultura, entretenimento, políticas públicas e educação, com impacto global expressivo. Um dos pontos centrais deste embate cultural é a questão de gênero. Há uma disputa profunda em torno dos conceitos fundamentais, como a soberania do Estado, a liberdade dos pais na educação dos filhos e a proteção integral da criança e do adolescente. Em algumas nações, como o Canadá e diversos países europeus, essa discussão já resultou em casos de intervenção estatal na guarda dos filhos, desafiando diretamente o papel dos pais na criação de suas crianças. A Igreja precisa responder a esse cenário com sabedoria e estratégia, fundamentada solidamente na Bíblia, mas também com discernimento sobre os tempos em que vivemos. A história mostra que muitas perseguições não ocorrem apenas na pregação do Evangelho, mas também por erros na forma como essa mensagem é comunicada. Em muitos casos, as represálias sofridas pela Igreja não decorrem do conteúdo da mensagem, mas da maneira hostil, preconceituosa ou agressiva com que ela é transmitida. Francis Schaeffer afirmou que a verdade sem amor é crueldade. O amor sem verdade é hipocrisia. Mais do que nunca, é essencial demonstrar o amor de Cristo de forma sábia, firme e coerente. A esse respeito, o apóstolo Paulo nos exorta: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito. O maior desafio da igreja atualmente não é apenas resistir aos ataques, mas permanecer relevante, amorosa e inabalável na verdade, vivendo e proclamando um cristianismo que convence mais pelo exemplo do que pelo confronto. Alto engajamento em causas relacionais ao meio ambiente e à injustiça social. Liderar com visão de futuro envolve demonstrar com clareza o propósito para qual as pessoas estão sendo conduzidas. Elas precisam encontrar sentido no que fazem e pelo que estão se sacrificando.
As últimas décadas foram marcadas por sucessivas crises globais: terrorismo, instabilidades políticas, novos ciclos de guerras, colapsos econômicos na Europa e nos Estados Unidos, com reflexos mundiais, desastres climáticos cada vez mais frequentes, guerras e conflitos. Além disso, persistem antigos problemas como a fome, a pobreza e a injustiça na distribuição de riquezas. Esse conjunto de fatores tem despertado uma reflexão sobre onde de fato vale a pena investir talento, habilidades e formação. A nova geração demonstra crescente interesse em causas sociais e ambientais, bem como em carreiras que estejam alinhadas com estes propósitos. Aquilo que antes era visto como idealismo, hoje se tornou critério de escolha e motivação de vida. Se no mercado de trabalho esse engajamento tem se tornado um diferencial valorizado, no contexto da igreja e das lideranças cristãs deveria ser ainda mais. Uma comunidade de fé que se isola dos problemas do mundo corre o risco de se tornar irrelevante e ser criticada e evitada pelas novas gerações. Soluções voltadas para pessoas atípicas e portadoras de necessidades especiais. Lembro-me de abrir um portal de notícias e ver em destaque a reportagem sobre uma igreja processada por expulsar uma criança que atrapalhava o culto. Ela era uma criança com transtorno do espectro autista. A notícia expôs não apenas o local totalmente despreparado daquela comunidade, mas também sua desconexão com os tempos atuais e, mais grave ainda, com o verdadeiro evangelho. Atitudes como essa, nos dias de hoje, tornam-se cada vez mais imperdoáveis, seja em igrejas, empresas ou qualquer outro ambiente. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas, ou aproximadamente 15% da população mundial, vivam com algum tipo de deficiência. No Brasil, dados de 2022 indicam que cerca de 18 milhões de pessoas, ou 8,9% da população com 2 anos ou mais, possuem alguma deficiência. Diante dessa realidade, é urgente que as igrejas desenvolvam ministérios relevantes e inclusivos voltados a este público. Além de ter ministérios específicos, as igrejas precisam ser cada vez mais preparadas em todas as suas frentes para receber pessoas atípicas, neurodivergentes e com necessidades especiais, incluí-las e interagir com elas. As pessoas com deficiência ainda enfrentam grandes barreiras em áreas como educação, emprego e acesso a serviços de saúde. Esforços contínuos são essenciais para promover uma cultura de acolhimento, inclusão e respeito, não como um favor, mas como um dever cristão e humano. Saúde mental. Costumo dizer que antigamente os adolescentes ostentavam a marca do tênis que usavam. Hoje, muitos deles ostentam o nome do terapeuta. Houve uma época em que procurar um psicólogo ou psiquiatra era visto como sinal de desequilíbrio. Felizmente, isso está mudando. As novas gerações entendem que cuidar da saúde mental é um privilégio e muitas vezes uma necessidade básica. O tema da saúde mental é cada vez mais relevante e urgente na sociedade contemporânea. Não há como ignorá-lo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sofrem com algum tipo de transtorno mental, incluindo depressão, ansiedade e distúrbios do humor. A própria OMS aponta a depressão como a principal causa de incapacidade global, afetando cerca de 322 milhões de pessoas. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que cerca de 30% da população sofre com algum tipo de transtorno mental. E o dado mais alarmante, segundo a OMS, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. Apesar da gravidade da situação, o tema ainda é cercado por estigmas e preconceitos, o que impede muitas pessoas de buscar ajuda. Isso precisa mudar, especialmente no ambiente cristão, que deve ser um espaço de cura, escuta e acolhimento. Inteligência artificial. A inteligência artificial está revolucionando diversos setores da sociedade e gerando debates profundos e necessários.
Entre os principais desafios destacam-se questões éticas, como a privacidade e segurança de dados, o viés e a discriminação entre algoritmos, a responsabilidade por erros e danos, além da autonomia e do controle sobre os sistemas de inteligência artificial. Os impactos da IA também se estendem ao mercado de trabalho, levando preocupações quanto à automação e à substituição de mão de obra, a transformação das habilidades requeridas e a criação de novas profissões. E ainda surgem questões de ordem filosófica, como a possibilidade de consciência em máquinas, os limites da IA e o modo como os seres humanos se relacionarão com as tecnologias emergentes. Nos próximos anos, veremos o surgimento de marcos regulatórios que buscarão responder a essas questões, como a nova legislação sobre a IA e dados, diretrizes para a ética em pesquisa e desenvolvimento, além de acordos de cooperação internacional voltados à regulamentação dessas tecnologias. O seu próximo desafio, grande desafio. É possível que algum destes temas mencionados façam parte do seu dia a dia como líder. Contudo, pode ser que alguns ainda não estejam diretamente ligados à sua atuação hoje, mas você percebe que estão cada vez mais próximos, influenciando e exigindo posicionamento. Ao refletir sobre cada um deles, quais você considera o mais desafiador para si mesmo e para a sua organização? A verdade é que esses desafios não estão distantes de nós. Ao contrário, estão bem presentes e em breve provocarão mudanças ainda mais profundas. É essencial avaliar com sinceridade se sua liderança precisa passar por um processo ativo de aprendizado em alguma dessas áreas ou em temas semelhantes. Esse aprendizado pode envolver desde a comunicação eficaz com a nova geração e suas aspirações, até o domínio de ferramentas da IA ou uma compreensão mais ampla das crises climáticas. No contexto das lideranças cristãs, observo que a guerra ideológica que constantemente atinge a igreja tem desviado o foco de muitos líderes, fazendo que percam de vista quem realmente são seus inimigos. Mais do que reagir, é necessário discernir. Além do aprendizado contínuo, será necessário desenvolver soluções baseadas na economia criativa. Com custos cada vez mais altos, será fundamental encontrar novas formas de captar recursos e fomentar parcerias para dividir responsabilidades financeiras. Também precisaremos aprender a amar e compreender a nova geração, em um tempo marcado por divórcio geracional. No contexto das lideranças cristãs, observo que a guerra ideológica que constantemente atinge a igreja tem desviado o foco de muitos líderes, fazendo com que percam de vista quem realmente são seus inimigos. Na liderança cristã, precisamos entender que temos hoje um cenário de pastoreio compartilhado, quer gostemos dessa realidade ou não. Hoje, as pessoas buscam informações, respostas e referências de diversos líderes, pastores, influenciadores e plataformas digitais, muitas vezes com ensinos diferentes daqueles da sua comunidade local. Navegar nesse cenário com sabedoria e discernimento, sem perder o senso de pertencimento, é uma habilidade essencial para os líderes do nosso tempo. Precisamos também reconhecer que vivemos em uma era de oferta abundante de dopamina, na qual muitas pessoas se tornam viciadas em prazeres momentâneos. Há uma confusão crescente entre felicidade momentânea e verdadeira alegria. Esse é certamente um ponto que precisa ser abordado com intencionalidade por todas as lideranças de qualquer natureza. A saúde mental e emocional começa primeiro no próprio líder. Nenhum de nós está imune às pressões intensas da atualidade. O líder cujo foco está na gestão do futuro precisa desenvolver dentro de si um capital emocional de resiliência para os tempos futuros. Como aconteceu com Josué, o desafio diante de nós não é apenas vencer uma batalha, mas iniciar uma jornada de conquistas consistentes e duradouras que impactem a próxima geração. Discernir os tempos mais que respostas, necessitamos de direção. Nesse universo de mudanças intensas, muitas vezes o maior desafio não está em encontrar respostas certas ou erradas, mas em sim em escolher bem as nossas guerras,
ouvir a voz de Deus e discernir os tempos, mesmo enquanto estamos em processo de aprendizado. Esse é o tempo de reconhecer que não temos todas as respostas e por isso devemos buscá-las com um coração sensível, ensinável e sensível, mas é ensinável, está escrito. O problema é que uma postura aberta a mudanças confronta nossa tendência de nos apegarmos a julgamentos pré-concebidos. Frequentemente, esses julgamentos não passam de uma tentativa disfarçada de evitar o desconforto, de acolher o novo. Criamos desculpas sofisticadas para justificar nossa resistência em mudar, aprender ou amar. Julgar com rapidez costuma ser a primeira reação de quem foi ferido e está reagindo defensivamente. Contudo, uma baixa tolerância ao erro, incluindo aos nossos próprios, pode impedir-nos de avançar e de atravessar os 900 metros rumo ao novo destino. Lembre-se de que errar faz parte do processo de quem está pisando em novos terrenos. Novas práticas para um novo tempo só surgirão quando formos mais generosos com os nossos próprios processos. Precisamos aprender a silenciar nosso auto-julgamento, inclusive quando se trata do tempo e da estação em que nos encontramos. Às vezes achamos que estamos prontos, quando ainda temos um longo caminho a percorrer. Nesse universo de mudanças intensas, muitas vezes o maior desafio não está em encontrar respostas certas ou erradas, mas sim em escolher bem as nossas guerras. Toda vez que erramos, somos convidados por Deus a desenvolver uma postura de humildade. Precisamos admitir que ainda não chegamos onde gostaríamos. Estamos dia após dia trilhando os nossos 900 metros, aprendendo com as experiências, corrigindo a rota e nos preparando para o futuro. Enquanto seguimos nessa jornada, algumas posturas serão fundamentais para que avancemos com sabedoria, coragem e esperança e alcancemos o sucesso. Passos incertos. Aprender a caminhar em terrenos novos exigirá de você algumas posturas. Para começar, não se culpe por não acertar na primeira vez. Talvez você tenha tentado fazer um movimento diferente em relação a um tema ou grupo e falhou miseravelmente. As coisas parecem ter piorado. Ainda assim, isso não é motivo para voltar atrás e continuar fazendo tudo como sempre fez. Tenha em mente que ninguém sabe tudo e adotar uma postura humilde diante de novos desafios pode ser desconfortável, mas é essencial. Mantenha-se em paz, corrigindo a rota, estudando, aprendendo e preparando-se para tentar novamente. Novas práticas para um novo tempo só surgirão quando formos mais generosos com nossos próprios processos. Quero prepará-lo. Tempos de transição exigem cuidado redobrado com nossas emoções. É difícil lidar com a sensação de estarmos ultrapassados, como se fôssemos uma peça fora do tabuleiro. Vigie seus pensamentos enquanto atravessa a complexidade dos seus desafios. Algumas sugestões para esse processo. Desenvolva fóruns seguros apenas para conversar sobre problemas enfrentados, a fim de ampliar sua visão com diferentes perspectivas. Procure ambientes confiáveis para compartilhar seus sentimentos, com mentores e amigos que lhe ofereçam apoio e sabedoria. Identifique pessoas que possam atuar como seus consultores em áreas específicas. Inclusive, pode ser alguém da sua própria equipe que domine os assuntos que você ainda está aprendendo, de forma a lhe possibilitar um pouco mais de segurança. Inclua a nova geração no processo, pois pessoas com mentalidade nova e em pleno vigor podem ser instrumentos de Deus. Moisés teve Josué, Elias teve Eliseu, e Samuel ungiu Davi para um novo tempo. Faça o mesmo. Não se feche para o novo. Não se feche para o novo. Diante do desconhecido, muitos líderes são rápidos em assumir posturas condenatórias por não o compreender. Demonizam aquilo que não conseguem lidar e que não são capazes de controlar. Contudo, essa postura gera ambientes combativos, defensivos e muitas vezes religiosamente engessados, o que leva a perder o foco e a errar o alvo. Tudo o que é novo, estilos de música, tendências estéticas, inovações tecnológicas, tratamentos de saúde e bem-estar, comportamentos sociais, exige de nós discernimento espiritual.
e verdadeira disposição para conhecer e aprender. A história evidencia que a igreja muitas vezes rejeitou algo no início para mais tarde utilizá-lo amplamente, como aconteceu com a televisão, o cinema, os filmes e as redes sociais. Vale lembrar um conselho bíblico: ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Afastem-se de todo tipo de mal. Colocar à prova sem perder o coração aprendiz é um dos grandes segredos para atravessarmos bem os processos de mudança. Quem permanece com esse tipo de coração nunca se torna obsoleto, sempre será relevante. Todos estamos aprendendo a andar em lugares novos. Quem não está provavelmente escolheu ficar preso no passado, ao passado. A cada novo desafio, você pode, com humildade, escolher aprender, ouvir outras pessoas, ler um bom livro sobre o assunto, refletir à luz da palavra de Deus. Buscar formação sobre temas que o desafiam ou assustam, como um curso livre sobre IA, economia criativa, administração inovadora, pode ser o início de uma nova jornada. Não tenho dúvidas de que o Espírito Santo falará ao seu coração, iluminará a sua mente e o fará crescer. Quem permanece com um coração de aprendiz nunca se torna obsoleto, sempre será relevante. Tenha sempre em mente visão do céu e o aprendizado no caminho. Aprendi a fazer um exercício constante para não desperdiçar os 900 metros que se colocam diante de mim. Sempre me faço algumas perguntas. A primeira é: o que Deus está me mostrando? Ele vai à frente e me conduz ao futuro que preparou para mim. Preciso ver e discernir sua presença e, assim como Josué, enxergar a arca da aliança que está adiante, apontando a direção a seguir. A segunda pergunta é: o que eu preciso aprender por causa do lugar para onde Deus está me levando? Há uma responsabilidade pessoal envolvida quando o Senhor nos revela algo a respeito do futuro. É necessário manter-me em constante renovação enquanto avanço nas novas direções indicadas pela presença de Deus. Em outras palavras, minha disposição para aprender e mudar precisa estar à altura do mover de Deus em minha vida. Minha disposição para aprender e mudar precisa estar à altura do mover de Deus em minha vida. O que Deus está me mostrando? O que preciso aprender por causa do lugar onde Deus está me levando? Quais são as suas respostas para essas duas perguntas? O que Deus está me mostrando? O que eu preciso entender? Não. O que eu preciso aprender por causa do lugar para onde Deus está me levando? Daí também vai ter algumas instruções sobre o mapa de navegação do líder do futuro. Atitude para navegar em tempos de transições difíceis. Diante do cenário de desafios atuais, um levantamento dentro das duas frentes abaixo. Olhe para o céu, Arca da Aliança à sua frente. O que Deus está me falando? O que Ele quer me mostrar? Como está minha consagração pessoal? Estou realmente ouvindo a voz de Deus ou apenas repetindo ações e acumulando conhecimento sem propósito? Você consegue perceber para onde Ele está levando? O que texto bíblico tem estado mais forte em seu coração? Que palavra está mais clara para você hoje? Envie a arca à sua frente. Faça propósitos de oração, jejum, consagração e intercessão. Você pode realizar um retiro espiritual de alguns dias para buscar de Deus uma visão ou direção, ou para discernir o seu momento. Uhum. Não avance apenas com técnicas, coragem, resiliência e ciência. Você precisa da presença de Deus. Aprendizado para andar na terra, 900 metros. Tenha discernimento sobre o tempo em que você vive. Ele é um momento preparado por Deus para gerar coisas novas. Seja intencional ao se preparar para a próxima estação da sua jornada. Aprendendo a andar na terra, desafios atuais. Você está caminhando por terrenos onde nunca esteve antes. Então pergunte a si mesmo:
Preciso aprender algo novo? Idioma, inteligência artificial, comunicação, criatividade, contextualização? Preciso participar de algo novo, eventos de áreas diferentes das que estou acostumado? Preciso visitar novos lugares, aprender sobre as gerações, mudar círculos de relacionamentos? Preciso de mentores para desenvolver novas habilidades? Aproveite seus 900 metros para aprender coisas novas e acessar novos lugares que Deus quer lhe entregar. Este é um tempo de preparação e atualização, de escuta sensível e ação estratégica. O futuro já começou e você tem um papel a desempenhar nele. O futuro já começou e você tem um papel a desempenhar nele.